Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nós vamos falar sobre a babosa. Essa planta tem aí causado muita boa impressão na internet, né? Tá tendo um remeleixo, muita gente fazendo utilização da babosa para utilizar nas suas plantas, prometendo bom enraizamento, fazendo com que as plantas recebam macro e micronutrientes. Mas será? Já quero adiantar para você que sim, a babosa super funciona com a sua planta, mas não é do jeito que o pessoal vende por aí não, tá? Então vou dar todas as explicações para vocês e muito mais do que isso. Eu vou ensinar você uma receita que é aquela mais utilizada, aquela que mais funciona com as suas plantas e mais 4 formas de você utilizar nas suas plantas de um modo geral. E como objetivo principal, dizer para você também se ela serve para orquídea ou não. Então vamos conhecer a babosa, o milagroso adubo da Cleópatra para as plantas. A verdade. Babosa, uma planta conhecida por esse nome, mas que ela é mais conhecida no mundo mesmo como barbadense, uma espécie dessa planta, na qual tem aloe vera, né? Ela é mais discutida no mundo, estudada como aloe vera. E a origem dela diz ser africana, contudo, esse nome, aloe, ela é de origem lá da Arábia. E essa expressão aloe lá significa amargo e brilhante. Para deixar essa discussão ainda mais interessante, foi lá no Egito que essa planta ganhou o nome mais emblemático do mundo. A Cleópatra fazia uso dela para passar na pele e ela colocou o nome nessa planta, apelidou o nome dessa planta como a planta da imortabilidade. Os estudos sobre a babosa apontam de que ela tem na sua composição uma substância chamada de ácido salicílico. Essa substância teria uma função parecida com a da aspirina. Tendo ações como antibacteriano, ela também agiria como analgésico e anti-inflamatório. E ela ainda teria propriedades, né, capazes de atuar contra fungos, bactérias e até vírus. A babosa aqui no Brasil ela é principalmente conhecida, né, sobre a utilização, né, sobre feridas na pele. Muitas pessoas antigas utilizavam ela para fazer curativo em machucados, né, aquela cortes que eram feitos, furuncos, além também de uma utilização muito grande para queimadura, né? Uma das poucas coisas que a babosa faz para nós humanos, porque ela ainda tem ações diabéticas na ingestão e tal. O que eu recomendo, é claro, né, que você procure sempre um profissional, né? Nós estamos falando das plantas aqui hoje, eu só estou passando superficial do que a babosa é capaz de fazer e os estudos científicos embasados sobre ela, onde a gente encontra muita pouca coisa para o mundo vegetativo. Quero dizer para vocês que os estudos apontam que essa planta ela é capaz de entregar 2 tipos de nutrientes bem importantes, o potássio e também o cálcio. Uma outra coisa muito discutida, né, sobre a babosa também, e que também gera polêmica e informação incorreta, é sobre a toxicidade do óleo que passa, né, que contém na babosa. Então, esse óleo ele pode ser encontrado numa folha como essa aqui de 1% até 6% sobre o peso dessa folha todo, tá? Então, dentro dessa folha pode ter de 1% a 6% do óleo. E normalmente esse óleo ele pode ser mais tóxico ou menos tóxico dependendo da espécie. Aqui nós estamos utilizando a barbadensis, né? Falando inclusive sobre ela, que essa é a planta mais estudada, mas não podemos confundir que existem outras espécies, como a maculata e a arborescensis, assim como existem outras espécies. Então essas outras espécies elas não são tão estudadas como essa aqui. Sobre essa daqui, inclusive o óleo no qual as pessoas pedem para que você retire, é esse óleo inclusive que é utilizado para que tenha funções de analgésico. É no óleo que está concentrado isso tudo, a função antibacteriana, tá? Então é por isso que eu disse que tem que ser procurado um profissional para te falar sobre a utilização humana. Já na utilização do vegetal, que é o que nós estamos falando aqui, também ela não deve ser retirada da planta. Ela deve ficar aqui porque ela também entregará propriedades que vão ser benéficas para as suas plantas de um modo geral e eu vou explicar para você cada detalhe agora. Então já falando sobre essa condição desse óleo utilizado nas suas plantas, ele vai fixar inclusive os nutrientes que ela tem, que seria o cálcio e o potássio. Agora uma coisa muito importante, tá pessoal? As pessoas falam que é utilizar a babosa para efeito de fungos, né? Tratamento de fungos, assim também como pragas. Eu quero deixar bem claro para vocês que os estudos não
não afirmam essa ideia de que você aplicando a babosa nas plantas, você teria uma correção de fungo, que ela seria um fungicida. O que ocorre é que ela pode ser preventiva, uma vez que esse óleo tem essas ações microbianas, que tem essas ações antifúngicas, né? E também como repelente, principalmente nas plantações, foi observado menos ataque de pragas na utilização da babosa. Então ela serviu como repelente e também ajudou plantas que estão sobre a terra, com aquelas raízes que podem ser atacadas por cochonilhas de raiz, né, conhecida como cochonilha de raiz, e alguns outros tipos de fungos que também se proliferam na terra. Ela apresentou um grande benefício para isso. Já não é a mesma coisa com uma planta infectada com fungo, então descarte a ideia de que a utilização da babosa serviria para a correção de um fungo na sua planta, pelo menos até a data de hoje, né, no qual nós estamos falando em fevereiro de 2023, os estudos ainda só concluíram isso, tá? Nada mais foi citado a respeito da babosa contra ataques de praga e fungos que não tenha sido o que eu falei até agora. E a título de boa informação pública, foi feita uma matéria por uma grande TV brasileira, onde trouxe uma experiência feita por um agrônomo, aliás, vários agrônomos, né? Um deles responsável por essa experiência, onde alguns cultivadores de café e também de soja e também de milho toparam fazer essa experiência com a babosa. O que aconteceu foi que a utilização da babosa, já no uso da soja e também no milho, aumentou em 5% a produção do milho e também da soja. A experiência que trouxe para o cafezal é que os cafés eles tendem a florescer 2 vezes ao ano, né? E a utilização da babosa proporcionou uma terceira floração para o cafezal, o que sugere também que, pelo fato de ter elevado mais uma floração para o cafezal, ela talvez tivesse níveis de fósforo dentro dela. Mas, como disse, isso não foi confirmado nos estudos científicos até agora. Bom, agora que você já sabe tudo sobre a babosa, vamos fazer uma receitinha. Eu vou te ensinar a fazer a receita e depois eu faço o resumo para a gente encerrar o tema e ver se você utiliza ou não nas suas plantas, tá? Vamos aprender como fazer e como utilizar. Vamos então para a receita que você vai utilizar para você fazer a sua babosa. A gente vai precisar de um liquidificador e uma folha de babosa. Pessoal, eu quero salientar aqui para vocês de que, como a gente tem poucos estudos ainda sobre a própria babosa e os seus benefícios para as plantas, logo as receitas também vão variar. O que eu sugiro é que você nunca exagere, tá? Então a receita mais básica é uma folha de babosa para a utilização de 1 litro de água, tá? Da forma como vocês vão ver aqui. Eu já vi pessoas batendo 2 folhas, 3 folhas, 4 folhas. Bom, eu recomendo mesmo que você faça a utilização de uma folha só, tá? E como que você vai fazer? Você vai fazer dessa forma aqui, pessoal, ó. Você vai cortar a sua babosa. Eu vou tirar essa parte aqui, ó, que eu quero até mostrar para vocês algo interessante, ó. Veja que ela tem um tom, né, meio amarronzado. Deixa eu chegar próximo da câmera para ver se a minha câmera consegue focar. Ela tem esse tom amarronzado aqui, que também pode ser amarelado. Como essa folha já está cortada há alguns dias, então esse é o tom mais amarronzado. E isso daqui é o óleo, tá, que é encontrado nela, que é a aloína que eu falava para vocês, tá bom? Bom, eu vou mostrar para vocês aqui a receitinha, tá? Então vamos lá, ó. Você vai cortar aqui, ó, dessa forma. Você vai cortar toda a sua folha, tá bom? Com a nossa folha toda cortada, agora a gente vai colocar no liquidificador, tá? Você vai colocar toda a sua babosa que você cortou, essa folha, ó, no liquidificador, beleza? Com 1 litro de água, você vai colocar aqui para bater junto com essa folha de babosa, tá bom? Então, 1 litro de água, coloca no liquidificador e deixa bater. Muito bem, pessoal, terminando de bater aqui, agora a gente vai coar, né? A gente vai usar uma peneira, tá bom? Para a gente coar a nossa babosa. Então nós temos aqui a concentração de uma babosa já completamente batida no liquidificador, aqui já está pronto, tá? Algumas pessoas também nessas receitinhas que você vê, sugerem que você utilize, por exemplo, 500 da solução pronta
da babosa com 500 de água. Eu acho que isso ainda tira mais ainda as propriedades dela. Eu acho que você deve utilizar pura, pelo menos essa é a minha opinião, tá? Então eu faço a utilização purinha. E aí você coloca no seu borrifador, você vai colocar aqui. Essa é uma maneira, né? Eu vou te mostrar ainda mais 3 formas de você utilizar essa receitinha de babosa nas suas plantas. Então aqui ela vai para o borrifador e aí a gente aplica nas nossas plantas da forma que eu vou mostrar para você aqui, ó, utilizando como uma cobaia aqui a minha orquídea. A gente vai aplicar assim, gente, ó, nas raízes principalmente, tá? Quando se trata das orquídeas, gente, aplique sobre as raízes dela, tá? No caso aqui você pode aplicar também sobre as folhas, na planta toda, mas com o objetivo principal das raízes, tá? Quando se trata das orquídeas. Já para outras plantas, é só você fazer a borrifação sobre todas as folhas sem nenhum problema, tá? A planta toda, com caule e tudo. Agora eu vou mostrar para vocês a segunda maneira que vocês podem fazer a utilização. Mostrei para você que você pode borrifar sobre toda a folha e agora eu vou te mostrar que você também pode fazer a rega sobre o seu vaso. Eu vou utilizar aqui, né, essa rosa do deserto como um exemplo. Então aqui no substrato dela, deixa eu erguer aqui para que vocês possam ver, é onde a gente vai pegar o líquido puro e vai fazer uma rega no vaso, ó. Você vai colocar distribuindo essa rega sobre o teu vaso, tá? Essa rega aqui que vocês estão vendo fazer, eu recomendo que você faça a utilização 2 vezes por semana, tá bom? Todas as vezes que você faz as suas regas normais e de 1 a 2 vezes na semana você faz a aplicação direta no vaso. Pessoal, agora a gente vai fazer a terceira aplicação e nessa aqui eu vou aproveitar para mostrar para vocês, inclusive, para você que de repente tem dúvida, né, de como que você pode extrair o óleo, caso você queira fazer uso para você. Tá vendo que ela tem esses espinhos laterais aqui, né? Então a gente faz isso aqui, a gente corta esses espinhos laterais, tá? Você retira, olha só, facinho, facinho, tá? Uma faquinha, em casa você faz isso, ela é bem facinho de cortar. Você vai retirar essa casca, tá? Essa casca aqui envolve o gel que você já vai ver, que eu já vou mostrar para você aí. Então a gente retira toda essa casca aqui da parte de cima dela, permitindo ficar somente o gel. Bom, deixa eu mostrar para vocês, ó, depois de toda a cortadinha, né? Você vai ter somente essa parte aqui, que é aquele gelzinho da babosa, tá? Inclusive, gente, o uso cosmético disso aqui, né? É utilizado, por exemplo, ela mergulhada num recipiente com água durante pelo menos 4 horas. A cada hora você faz a troca da água, né? Deixa ela mergulhada lá, troca depois de 1 hora, volta, coloca, deixa ela lá, troca depois de 1 hora. Essa também é uma forma de você retirar a aloína desse gel para utilização para uso cosmético, tá bom? Como disse para vocês, a Cleópatra tratou essa planta como a planta da imortalidade. E já que é para a gente ser imortal utilizando ela, vamos tacar ela na cara da gente aqui para a gente ver se funciona mesmo, né, ou não é? Bom, eu não vou fazer utilização no cabelo, acho que por questões óbvias. Pessoal, brincadeiras à parte, se você for fazer a utilização dela para uso cosmético, recomendo que você procure, claro, um profissional da área que possa te recomendar com segurança para você fazer a utilização desse produto, tá bom? Bom, e aí a gente vem então para aquelas 2 maneiras que eu falei para você que ficou faltando aqui, ó. A gente corta ela com folha e tudo, tá? É uma maneira, vocês vão ver aqui. Vocês podem colocar, por exemplo, meia folha, vá no vasinho como eu vou mostrar para vocês e até utilizar o gel só se você quiser também, né? Do jeito que eu também vou mostrar. A gente vai fazer a utilização, por exemplo, desse gelzinho aqui, né? Sem a casca, diretamente aqui no vaso, por exemplo, dessa Phalaenopsis, tá? Essa é uma forma que você inclusive pode utilizar aí nas suas orquídeas, tá bom? Sem a casca, o que eu não recomendo. Eu acho que ela deve ser utilizada com as cascas, até porque tem também propriedades nela, né? E eu falava para vocês desse óleo, né, que não deve ser retirado para o uso das plantas, porque é nele que vai fazer a fixação dos nutrientes. E também é nesse óleo que a gente encontra a maior concentração
desses provenientes, né, de antibacteriano, de fungicida. É nesse óleo que se concentra essas substâncias. Agora a gente vai fazer a utilização na terra, né, na planta, diretamente na terra. Então veja só como que eu faço a utilização aqui que você pode fazer uso. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, a gente vai fazer o levantamento aqui dessa terra, tá? Fazer tipo um buraquinho aqui para a gente colocar a babosa para vegetar junto com a nossa planta. Então você faz um buraco e coloca a babosa diretamente sobre o vaso, tá? Você coloca, como o vaso aqui é grande, você poderia espalhar mais ele, né? Fazer outras utilizações aqui, fazendo outros buracos, colocando mais babosa, porque nós temos um vaso muito grande, tá? Mais um vaso, por exemplo, de aproximadamente 10 de diâmetro aí, umas 6 fatiazinhas dessa daqui é o suficiente num cantinho do vaso. Você pode cobrir ela, depois que você fez o buraco ali, você fecha ela e é só fazer as suas regas normalmente, tá? Faça as suas regas, ela vai ficar aqui no cantinho, vai se decompor e entregar os nutrientes para a planta. Tá aí, pessoal, a receitinha prontinha para vocês, né? Agora vocês já sabem como fazer a utilização. Então lembre-se, tá, gente? Por exemplo, aqui eu tenho essa costela de Adão. Você vai fazer a utilização, ó, molhando mesmo todo o vegetativo. E isso que eu quero falar aqui no final, que eu deixei para o final aqui, é que vocês façam a utilização sempre no fim de tarde, gente, tá? Você pode aplicar na sua planta, na sua begônia, no seu cílio, em todo o vegetal das plantas que você tem na sua casa aí. Só que sempre no final do dia, nunca, jamais você faça a utilização da babosa com o sol passando por cima dessas plantas, você pode ter queimaduras na planta, tá? Além disso, também deixo essa dica para vocês de que vocês também não façam utilização em demasia, vá devagar, vá vendo essas experiências, como tudo ainda está sobre estudo e as experiências de fundo de quintal estão dizendo muito mais a respeito dos benefícios da babosa no mundo vegetativo do que os estudos. Então é bom sempre que a gente possa compartilhar isso juntos, né? Inclusive eu queria saber se você já está fazendo utilização, que tipo de planta você cultiva, se você puder colocar aqui no comentário para a gente, né? Seria bem bacana a gente aprender um pouquinho com você também de como está sendo essa experiência para você. E se tem a minha recomendação ou não, gente, quem seria eu para dizer que não, né? Uma vez que tudo está tudo apontando para um benefício muito grande. Só quero fazer uma última observação sobre isso e essa talvez a mais importante desse vídeo inteiro. Até agora, os estudos apontam que ela é uma fonte de potássio e de cálcio. Ou seja, nós temos 2 dos macronutrientes importantes para as plantas, mas não todos. Faltando ainda o nitrogênio, o fósforo, enxofre, né, o magnésio e micronutrientes que se sugere que tenha, mas como disse, ainda muito pouco estudo. Então até a data de hoje nós não temos essa informação. Então o que eu aconselharia vocês a fazerem, se vocês querem fazer mesmo a utilização da babosa? Que vocês complementassem isso com a composteira que você tem em casa, que inclusive também indico, tá? Se você faz composteira em casa, faça a utilização de repente de 1 a 2 folhas na sua composteira, vai ajudar bastante. Eu acredito que com essas informações agora você vai fazer isso de modo muito mais tranquilo até, né? Mas que você não utilize apenas ela como fonte de nutrição, como muitos vêm pregando. E isso não é uma verdade, né? Até essa presente data, ela não confirma de que ela seria um nutriente completo, como muitas pessoas vêm fazendo vídeo, até mesmo em blogs, dizendo que ela é fonte de todos os macros e micronutrientes. Não, gente, por enquanto ela não é essa planta toda milagrosa para o mundo vegetativo, não. Então, se você tem aquele bocache em casa, sabe, se você quer complementar com a babosa, já faz uso, de repente, dos inorgânicos, né, que são esses adubos químicos conhecidos como foliares, então que você continue fazendo essa adubação e você só coloca a babosa. Ainda te recomendo também fazer algumas experiências, pegando, por exemplo, um vasinho, fazendo só a babosa nela para você ver. Tudo isso é bacana de ser feito. Mas se você tem realmente aí muitas plantas, eu não recomendo que ela seja a única fonte de nutrição para suas plantas. Eu recomendo que você adicione outros elementos, outros nutrientes para que a planta realmente, até que todos os estudos, se eles vão acontecer inclusive, né, sejam concluídos sobre a babosa, que a gente alimente nossas plantas de forma que elas não fiquem sem nutrição.
Dito tudo isso, eu espero ter levado para você um pouquinho mais de conhecimento. Se você gostou desse vídeo, eu peço que gentilmente você deixe seu like, não te custa nada. E considere se inscrever no canal para mais vídeos como esse, né? Vamos compartilhar para que as pessoas tenham conhecimento sobre essas informações que foram bem apuradas, estudadas para ser levadas até você no dia de hoje, tá bom? Temos um encontro no próximo vídeo, espero por cada um de vocês. Um super beijo e até lá. Obrigado pela sua participação aqui comigo e tchau! Hold on, girl, now wait just a minute. I've got something to say, you should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit